He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Simon answered and said, I suppose that he to whom He forgave the most. And He said unto him, Thou hast rightly judged. E Simão respondendo disse, Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Julgaste bem. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? I entered into thy house. Thou givest me no water for my feet. But she has washed my feet with tears, and has wiped them with the hairs of her head. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me-os enxugou com os seus cabelos. And thou givest me no kiss. But this woman, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. E não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. My head with oil thou didst not anoint, but this woman has anointed my feet with oil. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com azeite. Wherefore I say unto thee, her sins, which were many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Por isso digo a ela, digo-te que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. And he said unto her, Thy sins are forgiven. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins? Also. And he said to the woman, Thy faith has saved thee. Go in peace. Let us pray. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, A tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Lord Jesus, this story has taken place many years ago, but it's a true story, for it is written in the pages of our Bible, and we know that it's true. Senhor Jesus, esta história aconteceu muitos anos atrás, mas é uma história verdadeira porque está escrita nas páginas da nossa Bíblia. E sabemos que é verdade. And now, we would by no means try to portray this again tonight. But we would like for you to help us to bring this as a message tonight to the people.
that they might see that you're still the same Lord Jesus. E agora não tentaríamos de modo algum retratar isto novamente esta noite. Porém, gostaríamos que tu nos ajudasses a trazer isto como uma mensagem esta noite às pessoas, de modo que possam ver que tu ainda és o mesmo Senhor Jesus. And we pray for your blessings upon us all, as we are needy people. We have need of thee, Lord. E rogamos por tuas bênçãos sobre todos nós, visto sermos pessoas necessitadas. Nós temos necessidade de ti, Senhor. And we believe tonight, though we see you make the blind to see and the deaf to hear and the lame to walk, and by doctor's statements have seen you raise up 5 people from the dead in different times, different nations. E cremos esta noite, ainda que vejamos a ti fazer o cego ver, e o surdo ouvir, e o coxo caminhar, e que, por atestados médicos, tenhamos visto a ti ressuscitar 5 pessoas dentre os mortos em diferentes ocasiões, em diferentes nações. But yet, Lord, I believe the most sickest thing I know of tonight is the body of Christ here on earth, the church. It's really sick. Heal it tonight, Lord. Porém, ainda assim, Senhor, eu creio, a coisa mais enferma que conheço esta noite é o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja. Ele está realmente enfermo. Cura-o esta noite, Senhor. This potion that sets here together, this bunch is sojourning here in Tampa, this lovely bunch of people. Lord, heal every wound tonight. Esta porção que se senta junta aqui, este grupo que está peregrinando aqui em Tampa, este amável grupo de pessoas, Senhor, cura toda ferida esta noite. Let the Spirit grant this to us, for we asked it in Jesus' name, and for His honor, for His glory here in this city, where we are journeying. Amen. Que o Espírito nos conceda isto, porque pedimos em nome de Jesus e para a sua honra e para a sua glória, aqui nesta cidade onde estamos viajando. Amém. Be seated. Podem sentar-se. I should call it now just for a few moments, and try not each night. I have to apologize to you because you've been so nice, and you're such an easy audience to preach to. You just don't know when to stop. Se eu fosse chamar isto agora, só por alguns momentos, e procuro cada noite, não tenho de lhes pedir desculpas, porque vocês têm sido tão amáveis e são uma audiência tão fácil a qual pregar, que simplesmente não se sabe quando parar. And that makes the minister know that you're feeding or receiving the words that I'm saying. E isso faz o ministro saber que vocês estão se alimentando ou recebendo as palavras que estou dizendo. And I come to you when I'm the tiredest I've ever been, and I don't know when. See, I haven't let up since Christmas. I'm going right from here to Tucson to start again. Eu vim a vocês quando estou o mais cansado que já estive, não sei desde quando. Veja, eu não faço uma pausa desde o Natal. Vou direto daqui a Tucson e começo novamente. Come right from there to go to British Columbia to baptize a whole tribe of Indians that I led to Christ, were formerly Catholic, last fall when I was on a hunting trip, and the whole group gave their heart to Christ by the healing of the mother, one of the mothers. Venho em seguida dali e vou à Colômbia Britânica para batizar uma tribo inteira de índios que antes eram católicos, os quais guiei a Cristo no último outono, quando estive numa caçada. E o grupo inteiro deu o coração a Cristo pela cura da mãe, uma das mães. That the doctors, no one could touch her, she's laying dying. And they want me to come back as soon as the ice gets melted. See, it gets 85 below zero there. Que os médicos, ninguém pôde tocá-la, ela estava deitada, morrendo, e eles querem que eu volte tão logo o gelo derreta. Veja, chega a 85 abaixo de zero ali.
And so and I smell it. I'm taking them, and all a great bunch of trappers and hunters up and down the Alaskan Highway are all meeting with me to be baptized and accepting Christ. E assim, e o gelo derreteu, eu os levarei, e todos, um grande grupo de caçadores que usam armadilhas e que usam armas de um extremo a outro da rodovia do Alasca. Vão todos se encontrar comigo para serem batizados e aceitar a Cristo. They seen the Lord show a vision of a certain thing where a certain bear would be, how much he'd weigh, what kind he was, and where a certain animal would be staying, who would be there, and what they'd be wearing, and all about it, and told them before it happened. Eles viram o Senhor mostrar uma visão de certa coisa, onde certo urso estaria, quanto ele pesaria, de que tipo seria e onde um certo animal se encontraria, como quem estaria ali e o que eles estariam usando e tudo acerca disto. Ele lhes disse antes que acontecesse. They said it's not even that kind of things in this country. And we went right straight to it and happened word by word. The trophies hangs in my room today. E disseram, nem mesmo há esse tipo de coisas nesta região. E fomos direto a isto. Aconteceu palavra por palavra. Os troféus estão pendurados na minha sala hoje. Está vendo? They said, we want to be baptized too. Rough man. But you know, he's got seed laying everywhere. Disseram, nós queremos ser batizados também. Homens rudes, mas você sabe, ele tem semente que se encontra por toda parte. My subject tonight is Jesus keeps all his appointments. I want you to bear that on mind as we speak. Meu tema esta noite é Jesus cumpre todos os seus compromissos. Quero que tenha isso em mente enquanto falamos. And I won't talk too long. And I want you to think it over now, that remember, you've got to meet this one that's present with us tonight someday. Eu não falarei por muito tempo e quero que considere isto agora. Lembre-se, você tem de se encontrar com este que está presente conosco hoje à noite, algum dia. Now, it must have been almost sundown when our sitting starts out tonight. It must have been about sundown. Agora deve ter sido quase pôr do sol quando o nosso cenário começa esta noite. Deve ter sido por volta do pôr do sol. And this courier had run all day, maybe 2 or 3 days. He was trying to find him. He went down maybe almost from Dan to Bathsheba. E este mensageiro tinha corrido o dia todo, talvez 2 ou 3 dias. Ele estava tentando encontrá-lo. Ele foi talvez quase de Dan a Berseba. Because Jesus in his ministry was going speak here, perform his signs and wonders. And the people are all together, he would take off somewhere else. I must go to another city. Porque Jesus em seu ministério estava indo, falo aqui, realizava seus sinais e prodígios e o povo todo se reunia. Ele partia para algum outro lugar. Tenho de ir a outra cidade. And he'd had a hard time. Perhaps it went over to Capernaum, and they said, well, he left here a week ago. We don't know exactly where he went, but he went somewhere else. E tinha sido difícil para ele. Talvez tenha ido a Cafarnaum. E disseram, ora, ele partiu daqui faz uma semana. Não sabemos exatamente para onde foi, mas ele foi a algum outro lugar. He was tired. His hair was wet with perspiration. His legs were dusty and sweaty. And as he come up into the party where Jesus had been speaking. E ele estava cansado, seu cabelo estava molhado de suor, suas pernas estavam empoeiradas e suadas, e quando chegou ao grupo onde Jesus estava falando. And Jesus also was tired. He'd been speaking all day. His mouth was dry from much speaking, and his hands began to look trembling, and his eyes weary as the sun began to sink. E Jesus também estava cansado. Ele tinha falado o dia todo. Sua boca estava seca por muito falar, e suas mãos começavam a parecer trêmulas,
e seus olhos cansados quando o sol começou a se pôr. And he wanted to see Jesus. He had a message for him. E ele queria ver a Jesus. Ele tinha uma mensagem para ele. Now Jesus had 12 men around him that kept the people away from him. Of course, they just coming upon him, and so I'm making this in a drama so that everybody can catch it. E agora, Jesus tinha 12 homens ao seu redor que mantinham as pessoas afastadas dele porque simplesmente afluíam em direção a ele. E assim eles... Estou pondo isto num drama, de modo que todos possam entender. And so we find that in this Jesus man, he must have come, let's say he come to Philip. E assim verificamos que nisto, os homens de Jesus, ele deve ter vindo, digamos que ele veio a Filipe. And Philip might have said something like this, sir, or young fella, we would certainly like to let you see the master, but he's so tired, we just got to watch him because he just goes till he almost drops. E Filipe deve ter dito algo assim, Senhor, ou jovem, nós certamente gostaríamos de deixá-lo ver o mestre, mas ele está tão cansado. Nós simplesmente temos de observá-lo porque ele simplesmente prossegue até quase cair. And we've been in so many meetings and so forth lately I'm sorry, I don't believe we can do it. E estivemos em tantas reuniões e assim por diante, ultimamente, que sinto muito, não creio que possamos fazê-lo. But he says, I have a note here that comes from a very important man in religious realms. And it's an invitation for your master, which will be a great thing if he shall go. Mas, ele disse, eu tenho um bilhete aqui que vem de um homem muito importante nos círculos religiosos. E é um convite para o seu mestre, o que será uma grande coisa se ele for. And I must see him because I've been commissioned that I must take this note to him and see that he gets it personally. E tenho de vê-lo, porque fui comissionado, de modo que tenho de entregar este bilhete a ele e cuidar para que o receba pessoalmente. So finally, they took him up to the Lord Jesus, and while he was looking at him, the Lord Jesus perhaps leaving his place, pulpit from where he was speaking, where the disciples and them had fixed for him to talk from. Assim, finalmente, eles o levaram ao Senhor Jesus, e enquanto olhava para ele, o Senhor Jesus, talvez deixando seu lugar, púlpito, de onde estava falando, onde os discípulos e os demais tinham arrumado para ele falar. As he was looking, he looked upon the young man, he must have liked him. Enquanto olhava, ora, ele olhou para o jovem, ele deve ter gostado dele. And the young man told him, he said, I am on an errand, sir. And there's a very high-ranking man down in a certain city, and he's a Pharisee, the strictest of the religions. E o jovem ele disse, estou aqui para transmitir um recado, Senhor. E há um homem de posição muito elevada numa certa cidade, e ele é fariseu, a mais rigorosa das religiões. And he's making a dinner, a great time, a banquet, and he wants you to come to be the guest of honor. E ele está dando um jantar, uma grande ocasião, um banquete, e quer que venhas para ser o convidado de honra. And many would like to attend this banquet, but he has selected you, and I've been 3 days trying to find you across the country. E muitos gostariam de comparecer a este banquete, porém ele selecionou-te. E faz 3 dias que estou tentando encontrar-te de lado a lado da nação. And I was certainly happy to get here, sir, and I'll deliver this note to you from it and from him. E fiquei sem dúvida feliz em chegar aqui, Senhor, e entregarei este bilhete a ti, disto e dele. And he took the note and read it, and he found out that this certain Pharisee was making a feast and had bid him to come down and be a guest of honor with him. E ele apanhou o bilhete e o leu,
e constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa e o tinha convidado a vir e ser convidado de honra dele. So, Jesus standing for a few moments and looking at the young man, Assim, Jesus parou por alguns momentos, olhando para o jovem. and yet, as busy as he was, but you can never invite him but what he'll come. I don't care what the situation is, he'll come. E tão ocupado quanto ele estava, todavia, você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não me importa qual seja a situação, ele virá. He said, you tell your master that I'll be there on this certain day, at this certain time, I'll be there. Ele disse, diga ao seu senhor que estarei lá. Neste certo dia, nesta certa hora, eu estarei lá. And the courier must have smiled, satisfied, and turned away and run off down the hill to take the good news back to his master that he had succeeded in getting the message to this one that he wanted. E o mensageiro deve ter sorrido satisfeito e se voltado e corrido morro abaixo para levar as boas novas de volta ao seu senhor, de que tinha tido sucesso em levar a mensagem a este que ele queria. What was the matter with that courier? How could it be? Was he conscious of what he'd done? O que houve com aquele mensageiro? Como pôde ser isto? Ele esteve consciente do que fez? The first time maybe in his life that he ever stood in the presence of Jesus and never even asked forgiveness of his sins. He never took the opportunity. A primeira vez, talvez, em sua vida, em que ele esteve na presença de Jesus e nem mesmo pediu o perdão dos seus pecados. Ele não aproveitou a oportunidade. Oh, how it's the same way with people today. Many times they realize that they're in His presence and never ask forgiveness. Oh, como é da mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas se dão conta de que estão em sua presença e nunca pedem perdão. Well, that you maybe never presented the opportunity another time and turned down his last opportunity to ask forgiveness. How could he ever have done that? Bem, isso ele talvez nunca tenha tido outra oportunidade e rejeitou sua última oportunidade de pedir perdão. Como ele pôde ter feito isso? How could this boy ever so been wrapped up and bringing this message from his master that he failed in the presence of the Son of God to ask forgiveness? It was all a business affair. Como pôde este rapaz ter estado tão devotado a trazer esta mensagem do seu Senhor que falhou na presença do Filho de Deus em pedir perdão? Foi tudo uma questão de trabalho. And you know, that's something like the people today. Church Christ has become a business affair, or social affair. To join church and get just in a little better social standing for your business or something. E você sabe, as pessoas hoje são mais ou menos assim, igreja. Cristo se tornou uma questão de negócio ou questão social, unir-se à igreja e obter apenas uma posição social um pouco melhor para seu negócio ou algo assim. Stand out a little better in the neighborhood. It isn't a thing of really coming and repenting like a sinner should do. Você se distingue um pouco mais na vizinhança. Não é uma coisa de realmente vir e se arrepender como um pecador devia fazer. Many times in church, people are brought right in the presence of Christ and turn away and do as rational a thing as this courier did. Muitas vezes na igreja, as pessoas são trazidas diretamente à presença de Cristo e se afastam e fazem uma coisa tão irrefletida quanto este mensageiro fez. Oh, he should have fell upon his knees when he first realized that it was who he was. And he's saying, Master, I have a message for you, but first I want you to forgive me. That would have been the right approach.
Oh, ele devia ter caído de joelhos, e quando primeiro percebeu que era quem ele era, e dizendo, Mestre, tenho uma mensagem para ti, mas primeiro quero que tu me perdoes. Essa teria sido a abordagem correta. And then if there's any business to be done, let that be done later, but to first get his own soul right with God. E então, se houvesse algum negócio a ser feito, que fosse feito mais tarde, mas primeiro acertar sua própria alma com Deus. That's why I think so much healing becomes a failure, or professed healing, because the first place, the people are not ready for healing. They won't confess their wrongs. É por isso que acho que tanta cura se torna um fracasso ou cura professada, porque, em primeiro lugar, as pessoas não estão prontas para a cura. Elas não confessam seus erros. The Bible said, confess your faults one to another and pray one for the other. And we're not willing to do that. A Bíblia disse, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, e não estamos dispostos a fazer isso. If we can take the healing and go ahead and go on back and do what we was doing, they would accept that. But when it comes to really first coming and getting right with God, people don't want to do that. Se podemos receber a cura e ir em frente e voltar e fazer o que estávamos fazendo, eles aceitariam isso. Mas quando se trata de realmente, primeiro, virem e se acertar com Deus, as pessoas não querem fazer isso. And that's the reason it throws a damper over divine healing. You see so many people that walk in like that and walk out and don't, and God knows all about those things. E isso é o que restringe a cura divina. Você vê tantas pessoas que chegam assim e saem e não... E Deus sabe tudo acerca dessas coisas. Now this fella made a real rational thing, we would think. Agora, este sujeito fez uma coisa realmente irrefletida. Nós pensaríamos. We would think, if I could only take his place, if I could go up before his throne and take a message, the first thing I would do... Nós pensaríamos, se eu somente pudesse tomar o lugar dele, se pudesse ir perante o trono dele e levar uma mensagem, a primeira coisa que eu faria... What would you do? Be interested in what your organization has sent you up there to find out about? Or would you be looking around to see how heaven was decorated? O que você faria? Estaria interessado no que sua organização o tinha enviado ali para descobrir a respeito? Ou estaria olhando em volta para ver como o céu estava decorado? Or in his presence would the first thing you'd say, Lord God, forgive me a sinner. Amen. That would be the right thing to do. Ou em sua presença seria a primeira coisa que você diria, Senhor Deus, perdoa-me um pecador. Essa seria a coisa certa a fazer. Now, as Jesus watched the boy and as he went away, might come in his mind, why didn't that boy do that? Was because he wasn't conscious who that was. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz e enquanto ele ia embora, pode ter vindo à sua mente, por que esse rapaz não fez isso? Foi porque ele não estava consciente de quem era aquele. May I say this not sacrilegious? May I say this not because it's this meeting or any meeting? But I think that's what's the matter today. People are not conscious of it. Que eu diga isso não como sacrilégio, que eu diga isto não porque seja esta reunião ou qualquer reunião, mas acho que é isso que há hoje. As pessoas não estão conscientes disto. They see the Scripture exactly identified, but they're not conscious of who it is. Elas veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes de quem é. They'll see something and they'll say, oh, that was wonderful, that was fine. But you're not conscious of what it is. Elas verão algo e dirão, oh, isso foi maravilhoso, isso foi ótimo, mas você não está consciente do que é isto. If it was, there'd be a repentance going on, weeping and crying. The city would have such a revival to half of you be locked up before morning. That's right, if we'd be conscious of what it is.
Se estivesse, um arrependimento estaria acontecendo, chorando e lamentando. A cidade teria tal reavivamento que a metade de vocês estaria encarcerada antes da manhã. Isso mesmo, se estivéssemos conscientes do que é isto. And we pass by many times and miss the opportunity, but not being conscious. E passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. I don't think the boy really realized he'd been raised up among this Pharisee, which was a great ruler, a prince, or a religious man. Não creio que o rapaz realmente percebeu. Ele tinha sido criado em contato com este fariseu, que era um grande governante, um príncipe ou homem religioso. And he had been raised up with him and just took his side of religion. E ele tinha sido criado com ele e simplesmente seguia o seu lado da religião. And the Pharisee had laughed at Jesus and made fun of him or something. They did in that day, and he just throwed it off. That wasn't nothing but just an ordinary message he had to deliver. E o fariseu tinha rido de Jesus e zombado dele ou algo assim que fizeram, como faziam naquele dia. E ele simplesmente desperdiçou aquilo. Aquela não passava de apenas uma mensagem comum que ele tinha de entregar. He just sat there and he was in his presence, and that was all it was to him. It didn't mean nothing to him, but if he had been conscious. Ele somente se sentou ali e estava na presença dele, e isso era tudo que era para ele. Não significou nada para ele. Todavia, se ele tivesse estado consciente, That boy could rise up from the dead today and sit in this meeting this week. He'd have done something about it. He'd have a testimony that would have shook us all. But he wasn't conscious. se aquele rapaz pudesse se levantar dentre os mortos hoje e se sentar nessa reunião esta semana, ele teria feito algo acerca disto. Ele teria um testemunho que teria abalado a todos nós. Mas ele não estava consciente. Now in the scene here, there's something wrong. It isn't right. Agora, na cena aqui, há algo errado. Simplesmente não está certo. As Jesus watched that boy go away tired and weary, but the whole setting, there's something wrong. Enquanto Jesus observava aquele rapaz ir embora, cansado e fatigado, todavia, o cenário todo, há algo errado. Them Pharisees hated Jesus. Why would they invite him for a guest of honor when they hated him? Aqueles fariseus detestavam Jesus, e por que eles o convidariam como convidado de honra quando o detestavam? That Pharisee had, as the old gambler's expression, he had something up his sleeve. He had a trick card in his sleeve because they hated Jesus. I believe Jesus realized that right then. Aquele fariseu tinha, como a velha expressão de jogador, ele tinha algo na manga. Ele escondia uma carta na manga, porque eles detestavam Jesus. Creio que Jesus percebeu isso na mesma hora. See, people must have things in common. My mother, she used to have an expression, birds of a feather flock together. Veja, as pessoas têm de ter coisas em comum. Minha mãe, ela tinha uma expressão, cada qual com seu igual. You don't see buzzards and doves feeding together. One's a scavenger. And the dove couldn't eat the buzzard's food because he don't have any gall. He couldn't digest it. Você não vê urubus e pombas se alimentando juntos. Um é carniceiro, e a pomba não poderia comer o alimento do urubu, porque ela não tem fel. Ela não conseguiria digeri-lo. And you don't see believers and unbelievers together unless there's some kind of a purpose for it. There's something wrong. E você não vê crentes e incrédulos juntos, a não ser que haja algum tipo de propósito para isso. Algo errado. This guy had a trick up his sleeve. He wanted to play it on Jesus.
Este sujeito tinha uma carta escondida na manga. Ele queria usá-la em Jesus. Now you take people like you take young people, young teenage children. They don't like to be around the old folks because they have things in common. Agora, tome pessoas como... Tome os jovens adolescentes. Eles não gostam de estar para lá e para cá com o pessoal idoso porque eles têm coisas em comum. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me.